Bom dia a todos que estão aqui. Senhor ministro Flávio Dino, o senhor tem decepcionado os brasileiros, frustrado as pessoas que lhe confiou esse cargo e, obviamente, nós temos divergências gigantescas politicamente e ideologicamente. Mas eu não torço pelo teu fracasso. Afinal de contas, o teu fracasso significa, ou deveria significar, o sucesso do crime organizado, o sucesso da milícia, o sucesso do roubo, do furto, do assassinato. E eu sei quem são as vítimas, no fim das contas, desse crime, que é a população brasileira em geral. E eu também não serei aqui leviano, assim como eu acredito que vocês são, em colocar toda a culpa de todo o crime nas suas costas. Até mesmo porque eu sei que vocês fazem isso com o seu opositor político. Diga-se de passagem, Jair Bolsonaro. Mas é evidente que o seu trabalho, ou a falta do seu trabalho, tem gerado consequências. Por exemplo, o homem que deveria ser o mais odiado pelo crime organizado entra em um local dominado pelo crime organizado, que é, por exemplo, o Complexo da Maré. E como explicar isso para um cidadão comum brasileiro? Porque a esquerda, que odeia o Bolsonaro, ainda assim, ela confessa de que o crime odeia ele. E odeia, inclusive, o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, que, inclusive, teve ameaças, né, de matar a sua família. Pelo que me parece, o senhor não demonstra nenhum ofensivo potencial ao crime, nenhum risco a eles. Afinal de contas, quando você olha a sua contundência com relação ao dia 8, e de fato, quem errou tem que ser punido, mas um cidadão comum brasileiro, ele pesquisa lá as suas declarações, por exemplo, no Twitter, né, uma mídia que o senhor gosta de falar, e gostaria que o senhor prestasse atenção, porque eu prestei atenção no senhor. Ouvir a verdade deve ser complicado, né, senhor ministro? Mas se puder parar meu tempo, que o ministro está incomodado com alguma coisa. Se puder parar meu tempo, por gentileza. Interrompe o tempo um minutinho. O ministro está dizendo aqui que está fugindo da pauta. Eu já expliquei aqui como que eu conduzo essa comissão. Só um minuto. O deputado é livre para falar o que quiser e o ministro responde o que quiser. Deputado, eu não vou agora passar a palavra para... Pois não, deputado. Com base no parágrafo 3º do artigo 220. É sempre a mesma coisa. É o regimento, presidente. Eu vou ler literalmente o que está escrito. O ministro de Estado somente poderá ser aparteado ou interpelado sobre o assunto objeto de sua exposição ou matéria pertinente à convocação. O ministro, quando fala que não responderá ou não responderia a uma questão que não cabe ao exame da comissão, ele está defendendo o regimento. É só não responder. Esse questionamento... Só não respondeu, hein? Esse questão de ordem, eu tenho um prazo regimental, presidente. Pois não, deputado. Esse questionamento já foi apresentado inúmeras vezes e eu considero, presidente, que a sua responsabilidade, e eu acompanhei a sua presidência na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Vossa Excelência, inúmeras vezes, quando o parlamentar intervia sobre um tema distinto do que estava previsto na pauta de discussão, Vossa Excelência corretamente interrompia o parlamentar e alertava que o regimento obriga que o tema em pauta seja objeto da manifestação. Do mesmo modo, o tema da convocação é objeto da manifestação. No plenário ou numa sessão de debate da comissão, qualquer parlamentar fala sobre qualquer assunto. Mas o regimento não permite que seja feito questionamento de matéria que não é objeto do requerimento, senhora presidente. Por isso, gostaria que a senhora fizesse cumprir o regimento, e garantisse a ordem na sessão dessa manhã. Muito obrigado, deputado. presidente. Eu vou passar o deputado Éder Mauro para falar e depois eu vou falar, porque eu já falei sobre isso aqui na introdução da matéria e eu não vou ficar permitindo questões de ordem para ficar tratando do mesmo tema. Então, deputado Éder Mauro, depois eu vou falar e nós vamos prosseguir com a comissão. Deputado Éder. Obrigado, senhora presidente. Eu quero contra-argumentar com base no artigo 95, parágrafo 6º. O colega que puxou a questão de ordem, ele está equivocado no que ele está colocando de que o deputado Nicolas está fugindo da pauta. E o próprio ministro Dino também está fugindo em tentar pensar que ele está fugindo dessa pauta, senhor ministro. A questão, porque eu não tenho dúvida, ministro, que o senhor daqui a pouco vai levantar daqui
e vai embora. A questão não é segurança pública, a questão é que o senhor não gosta de ouvir a verdade. Então, eu quero dizer, senhora presidente, que o que o deputado Nicolas está colocando em relação à entrada do ministro lá na Maré, que certamente foi um convite muito bem feito para que ele pudesse estar lá, porque ninguém entra. Ninguém entra lá. E a Maré já mostrou isso. Tem tudo a ver com a pauta que está relacionada com a Polícia Federal. É o assunto que está sendo questionado aqui, é um dos tópicos do requerimento, é a Polícia Federal. Porque ele falou que ele tem a Polícia Federal, que ele usa a Polícia Federal, que a Polícia Federal serve o governo Lula, que o diretor da Polícia Federal está sentado ao lado dele, onde ele vai. Então, por favor, deputada, deixa que a presidente aqui preside a comissão. Ele falou 3 minutos. Não é. Pois não. Pois não. Então, pois não, encerre, deputado, encerre. Encerre, deputado. Volto a dizer, ele vai fugir na hora em que ele se vê acuado com as verdades. Pois não. Tenho o maior respeito pela Polícia Federal, eu fui um dos que votei aqui a autonomia da Polícia Federal e sinto muito ver a nossa amada Polícia Federal na situação de estar a tiracolo com o ministro da Justiça. Pois não. Então agora eu vou dizer o seguinte, primeiramente, com relação à questão de ordem citada pelo ministro no início, quando ele inclusive citou uma questão de ordem do presidente Arthur Lira, por favor, o presidente Arthur Lira, na questão de ordem, também garantiu que a Comissão de Fiscalização e Controle é a única que não tem um tema limitante. Esta comissão pode falar sobre qualquer tema de qualquer pasta. Quando Vossa Excelência diz que não vai falar de tema da segurança pública, isso não está abarcado pelo regimento, porque esta comissão é a única que pode tratar de qualquer tema, segurança pública, economia. Haja vista que nós estamos chamando o ministro das diversas pastas aqui. As demais comissões que são temáticas é que tem que se ater ao tema da comissão. Então, com relação ao deputado Nicolas, ele está falando, tem a ver com a atuação da Polícia Federal, do Ministério. De qualquer forma, ministro, Vossa Excelência, como convidado, é livre para responder ou não, mas o deputado é livre para questionar. Então, com a palavra, o deputado Nicolas, que inclusive vai usar 3 minutos do tempo de liderança. Já está usando tempo de liderança quando, ministro? Vossa Excelência sabe muito bem disso, no tempo de liderança o deputado pode falar sobre qualquer assunto. Então, deputado Nicolas. É a primeira vez que eu vejo um ministro sem medo de ir na maré, mas com medo de perguntas. Enfim. Voltando aqui ao tema, senhor ministro, o senhor é muito contundente com relação à baderna que ocorreu aqui no dia 8. Inclusive, diversas declarações, os chamando de terroristas, e um cidadão comum brasileiro verifica isso, por exemplo, no seu Twitter. Mas eu peço ao povo brasileiro que coloque lá PCC. Vai ter 2 menções somente. Inclusive defendendo, dizendo que não há nenhum atrelamento entre o PCC e PT. Quando você pesquisa lá Comando Vermelho, não há nenhum tipo de menção no seu Twitter sobre Comando Vermelho. E isso causa uma estranheza muito grande. Uma pessoa que tem uma contundência muito grande para ir para cima de baderneiros, que de fato acredito que são, mas não dá nenhum tipo de declaração contundente, como, por exemplo, o maior crime organizado que há no Brasil, que é o PCC. Nós vemos o tipo de foco do senhor, para mim é muito estranho, muito difícil de explicar, confesso. Quando, por exemplo, nós temos aviões sendo atirados pelo crime organizado no Rio de Janeiro, você tem 35 ônibus pegando fogo, e a tua prioridade é processar o influenciador porque ele ofendeu, lhe chamando de gordola. Quando nós olhamos tudo isso, é muito difícil de explicar. É muito difícil de explicar. Então, eu acredito que tudo que está acontecendo hoje no Brasil com relação à segurança pública, é complicado dizer que o senhor tem feito um bom trabalho. Porque de duas uma. Ou o senhor não tem culpa de nada, afinal de contas, ninguém que exerceria o teu papel daria conta de cuidar da segurança pública, e o senhor não tem culpa nenhuma. Ou o senhor não está tendo competência para tal, para exercer o Ministério da Justiça. E ainda dá um péssimo exemplo, dizendo que não viria até a Comissão de Segurança Pública, porque há pessoas aqui armadas e por conta de divergências políticas, o senhor estaria com a sua integridade física atingida. Isso fere não somente aqui o parlamento.
mas, além de tudo, de ser uma mentira. Porque os deputados não vêm aqui trabalhar armados, senhor ministro. E o senhor sabe disso, ou ao menos deveria saber, como o senhor gosta de insinuar para as pessoas. Agora, quando nós olhamos para os outros demais acontecimentos, a tua eloquência, o teu discurso, a tua fala, né, o teu deboche, o teu desrespeito, vem perdendo a graça. Inclusive, até a própria velha mídia tem te descrito o senhor como animador, né, de auditório. Porque o teu discurso, ele não sobrepõe a realidade das pessoas, horas. A realidade que vê um ministro focando em fiscalizar a oração de pastor, mas não vê um ministro atuante no que se diz respeito aos crimes que estão acontecendo no dia a dia. Ou seja, eu não estou aqui para poder torcer pelo teu fracasso, ministro Flávio Dino. Eu estou aqui para poder deixar bem claro que as suas declarações, e por mais que faça uma ginástica mental absurda, de que vocês precisam interpretar, é sempre nós, né? É como se o ministro fosse um iluminado. Ele sempre sabe de tudo e nós, meros seres abaixo de humano, precisamos interpretar o que o ministro diz. Afinal de contas, só ele entende o que ele diz. Até mesmo porque quando ele diz que a Polícia Federal está a serviço da sua causa Lula e do Brasil, aí o senhor diz que é uma mera dificuldade de interpretação nossa. Eu digo o contrário. As suas ações demonstram que o senhor tem feito com a Polícia Federal o que vocês acusavam de Jair Bolsonaro fazer na Polícia Federal. E agora nós temos uma brusca absurda de apreensão de cocaína e maconha, por exemplo. Redução de 28,6% de apreensão de maconha, comparados ao mesmo tempo do ano anterior, e 31,4% de redução de apreensão de cocaína. Ou seja, não está tendo coerência nas tuas falas e nas tuas ações. Isso, inclusive, eu acredito que tem atrapalhado o seu próprio chefe, Lula. Porque hoje isso é uma pesquisa que a aprovação tem caído no governo. Eu não sei quem te assessora ou se é da sua cabeça, mas essas declarações não têm ajudado o teu próprio governo, porque eu tenho certeza que a pauta número 1 no Brasil é a segurança pública. Ou seja, quando a pessoa vai trabalhar e ver um ônibus queimado e vê lá, coloca no Google, Dino processa, e vê que não tem nenhum tipo de atuação contra, de fato, crime organizado, mas somente o trabalho padrão já da Polícia Federal que tem feito, a pessoa sente-se frustrada. Então, eu acredito que não há coerência ou imparcialidade por parte do ministro. Pelo contrário, defende tudo o que condena e quando é da direita faz um show absurdo, vai para cima, inclusive, de ministros, de deputados que com as suas falas na tribuna, mas nada o faz contra, de fato, o crime organizado que tem destruído as famílias no Brasil. E, por fim, pelo menos uma coisa eu concordo com o senhor, ministro Flávio. O senhor disse que o senhor era um personagem, né, dos Vingadores. Acredito que o senhor parece muito com o Nick Fury. Não sei se o senhor conhece. Só enxerga, de fato, realmente de um lado. Boa sorte para o senhor tentar explicar o inexplicável. Obrigado, presidente.